O livro dessa semana me deixou numa crise existencial fortíssima e eu não tô brincando. Quando eu terminei esse livro, eu fiquei sem palavras. Sabe aquele livro que te dá vontade de se deitar assim em posição fetal? Pois é. Mas dito isso, é muito bom e eu recomendo. O livro dessa semana é Nós Ardemos Intensamente, de T.J. Klune. T.J. Klune, gente, é um autor LGBT que eu já li um outro livro dele, que acho que é o mais famoso dele, que é A Casa no Marcerulho. Não tem vídeo no YouTube, mas tem vídeo no Instagram sobre esse livro. E eu lembro que quando eu li, eu achei ele muito bom, porque ele mistura fantasia com drama, porque tem uma história em relação a um orfanato de crianças que são diferentes. Tem também a questão do LGBT, que o dono do orfanato, né, o diretor do orfanato, ele é LGBT, ele tem um relacionamento LGBT. Eu achei muito legal. Era um livro que, tipo assim, eu pensei uma coisa e era outra totalmente diferente. Só que esse aqui, meus amores, esse aqui é uma pedrada. Esse aqui é uma pedrada. Em que sentido? Esse livro vai te fazer sofrer. Esse livro vai te fazer sofrer. Mas ao mesmo tempo, ele é tão bonito e ele levanta tantos questionamentos de uma maneira assim tão simples, sabe? Porque é um livro curto, não é um livro pretensioso, mas é uma história tão deliciosa e ao mesmo tempo tão desesperadora. Em Nós Ardemos Intensamente, nós vamos acompanhar o casal Dawn e Rodney. Eles já estão casados há uns 40 anos por aí e eles vão pegar o trailer deles e vão sair em uma última viagem. Por que uma última viagem? Porque o mundo está acabando. Sim, é isso mesmo. O mundo está acabando. Um buraco negro está engolindo todos os planetas do Sistema Solar e vai engolir em breve a Terra. E isso não é um spoiler, porque todo mundo que lê a sinopse do livro sabe disso. Então, todo mundo na Terra sabe que o mundo vai acabar, tipo assim, a qualquer momento. Existe uma estimativa de quando isso vai acontecer. E aí, você me diga, como é que você acha que tá a cabeça das pessoas sabendo que o mundo vai acabar? Você acha que elas estão bem? Vai ter gente fazendo todo tipo de coisa. Inclusive, devo ressaltar que no início desse livro tem um alerta de gatilho, porque tem coisas muito pesadas aqui, tá? Então, talvez alguns tópicos aqui sejam sensíveis para algumas pessoas. Bom, nesse caos, Dawn e Rodney saem nesse trailer, porque eles precisam chegar em um lugar específico para fazer uma coisa específica. Que coisa é essa? Obviamente eu não vou dizer. E nesse caminho, eles acabam encontrando algumas pessoas. Eles nem queriam encontrar as pessoas, porque, tipo, o mundo tá meio maluco e as pessoas ficam meio, né? Vocês sabem, a gente já assistiu aqui série de zumbi o suficiente pra entender que, no fim das contas, o problema não é nem o zumbi. O problema é sempre o ser humano, que ficou. E aí ele faz loucuras. Mas eles acabam conhecendo algumas pessoas no caminho, tendo essas interações, fazendo essas reflexões. E a gente fica, bicho, o que eu faria se o mundo fosse acabar? O que você faria se alguém chegasse pra você e dissesse, daqui a um ano o mundo vai acabar? Não é uma brincadeira, não é uma estimativa, é um fato, isso vai acontecer. O que você faria? Como você reagiria a isso? Com quais pessoas você ia querer estar junto antes do fim? Ou você não ia querer estar junto de ninguém? Então, esse livro, por mais que ele tenha uma sinopse que parece simples, Angélica, o fim do mundo não é uma coisa simples, não é uma coisa simples, eu sei. Mas ele traz questões, assim, muito, sabe? Que vão se aprofundando na gente, que tipo, como é que você consegue lidar com essa ideia? E tipo, desde o começo eu fiquei muito agoniada, porque quando eles falam, o mundo tá acabando, as coisas estão acabando, as pessoas estão enlouquecendo,
As pessoas estão morrendo, as pessoas estão se matando, as pessoas estão vivendo a vida como se fosse o último dia das suas vidas. Porque realmente é. Me bateu um desespero. Um desespero real, sabe? Eu percebi que as séries de pós-apocalípticas, assim, de apocalipse zumbi, essas coisas, elas não prepararam a gente não, gente. A gente acha que tá preparado, mas não tá. Como? Como é que ia ser? Como eu ia viver sabendo que o mundo ia acabar, sei lá, na semana que vem? Como conseguir colocar isso daqui dentro da cabeça? Tipo, não é uma coisa tão simples quanto se imagina. E o Don e o Rodney, eles têm as questões deles, eles têm a vida deles, a gente vai conhecendo também um pouco do passado do Don e do Rodney, da história deles dois, que é uma história muito bonita. E eles vão conhecendo gente, né, nas estradas, que tem posicionamentos completamente diferentes. Eu me lembro que as pessoas que eu achei mais interessante que eles conheceram foram a Pantomina, não é o nome real, tá? O nome fictício que ela criou, e a Jill. Em um momento eles encontram a Pantomina, que é uma mulher que, tipo assim, ela tá assim, vou viver tudo que há pra viver, vou me permitir. E aí ela tá tipo numa comunidade hippie, e aí ela tá apaixonada por um cara lá, e ela vai casar com ele, então ela tem uma visão um pouco mais, eu não vou dizer otimista, mas um pouco dessa vibe de, já que a gente não pode fazer nada, vamos viver. Já a Jill, que é uma outra pessoa que eles vão conhecer em outro momento, que também vai ser assim muito importante pra eles, ela já tem uma visão um pouco mais pessimista, principalmente em relação ao ser humano. E é muito legal você ver como pessoas diferentes, com vivências diferentes e com histórias diferentes, conseguem ter visões diferentes, e a gente fica ao mesmo tempo se perguntando, quem eu seria aí? Será que eu seria mais Pantomina? Será que eu seria mais Jill? Será que eu seria mais Rodney? Será que eu seria mais Amélia, que é uma personagem que vai aparecer aqui também? Não tem como a gente saber. Mas, dá um negócio na cabeça. E se você tá num momento assim muito delicado da sua vida, não sei se é um livro adequado para o momento. Porque ele é um livro que, como eu falei, por mais simples que pareça, ele acaba mexendo em alguns sentimentos, em algumas coisas assim bem intensas. Eu aguentei, eu segurei. Chorei muito, fiquei assim meio noiada. Mas quando eu terminei esse livro, a única coisa que eu conseguia pensar é, meu Deus, que livro bom. Assim, não é como eu falei, não é um livro pretensioso, com uma escrita pretensiosa, não é o TJ Clooney se achando, sei lá, o Machado de Assis dos Estados Unidos. Não é isso. Mas é uma história muito boa. E que traz muita reflexão. Agora, se você é uma pessoa que, como eu, gosta de ler coisa triste e ouvir música triste, porque você acha que, né, tem que vir tudo junto... Tem uma música que eu recomendo pra você ouvir enquanto você lê, tá? Eu gosto de ler ouvindo música. E, coincidentemente, eu tava ouvindo uma música. É uma música que eu já conhecia há muito tempo. Uma música do Pearl Jam chamada Just Breathe. E aí há dias eu tava escutando essa música direto. E quando eu comecei a ler esse livro, ouvindo essa música, eu pensei, meu Deus, tem tudo a ver. E eu fiquei ainda mais triste. Porque a música baixou a minha pressão, assim, enquanto eu lia. Então, se você ficou curioso... eu não gosto de ouvir música enquanto eu leio, beleza. Mas ficou curioso? Procura pela música, tá? E se você lê esse livro, faz esse comparativo. Eu garanto a você que parece que a música foi feita pro livro. E nem foi, porque ela é bem mais antiga. E, em resumo, eu adorei esse livro. Eu achei ele muito forte. Ele é simples, mas ele é muito intenso. E como o próprio título dele fala, né? Intensidade é uma coisa que a gente vai encontrar aqui. Não tem como não encontrar. O mundo tá acabando, gente. O mundo tá acabando. Antes da gente ir pra parte com spoilers, lembrar que todo domingo tem resenha nova aqui, tá? Como eu falei antes, não tem a resenha de A Casa no Macerulho aqui no YouTube, tá? Mas tem outras resenhas de outros livros, inclusive de outros livros bem tristes. Eu não sei se... Eu acho que não tem nenhum livro que fala do fim do mundo. Enfim, então se você quiser acompanhar o Bafulê no YouTube, tá? É só você se inscrever,
curte esse vídeo, comenta, compartilha. Aí você, não quero ver os spoilers não. Beleza, você pode parar ou você pode assistir a resenha no Instagram ou no TikTok, @bafulê.literário. No Instagram, inclusive, tem a resenha de A Casa no Mar Cerúleo, porque eu fiz já faz um tempinho, então lá com certeza tem, tá? E aí você acompanha também, além de acompanhar os vídeos, você acompanha também outros conteúdos sobre literatura, sobre entretenimento, a cultura pop em geral, tá? Agora vamos para os spoilers, gente. Que pedrada, viu? Que pedrada esse livro. Que pedrada. O Dom e o Rodney passaram por muita coisa. A gente sabe que eles precisam chegar em um determinado lugar e a gente fica o tempo todo, meu Deus, o que é isso? O que é que tá acontecendo? No começo eles falam assim, é porque a gente tem que ver nosso filho. Tem a ver com o nosso filho, uma coisa assim. E eu realmente imaginei que fosse com isso. Só que a gente não sabe exatamente o que aconteceu até chegar lá pro final da história, que é quando vai contar de fato a história do Jeremy, que foi o menino que eles adotaram. Porque até então a gente não sabe se o Jeremy tá vivo, se o Jeremy tá morto, se o Jeremy tá preso, sabe? A gente não tem... Eu o tempo todo eu pensei primeiro, o Jeremy é brigado com eles. Depois eu pensei, nossa, o Jeremy tá preso. Aí depois eu pensei, não, o Jeremy tá morto, eles vão visitar o túmulo dele. E no fim das contas, eu percebi antes deles dizerem que na verdade o Jeremy estava morto sim, mas eles estavam indo jogar as cinzas dele em um último lugar que eles queriam jogar, que eles estavam levando numa caixa. E aí vai contar toda a história com o Jeremy, que é uma história muito forte, porque ele foi uma criança que teve uma série de problemas. Inclusive, o TJ Klune, ele gosta muito de falar sobre essa questão de adoção, de crianças, da questão da criança que é adotada. Ele, inclusive, fala no pós-fácil aqui desse livro, que, inclusive, eu recomendo que você leia. Ele fala nesse pós-fácil sobre o que foi que inspirou ele a criar essa história, a criar esse personagem, a fazer o Jeremy ser esse personagem que tem diversos problemas, são problemas psicológicos que acabam afetando o social. E a vida dele foi uma vida muito sofrida. E quando ele foi adotado pelo Rodney, pelo Dom, não foi uma vida fácil. Nossa, foi dificílimo. Foi uma parte do livro que eu li e eu fiquei, meu Deus do céu, como eles conseguiram conviver com ele. Mas aí a gente entende que é amor. Como é que você abandona uma pessoa que você ama? Por mais problemas que ela tenha. O Jeremy tinha problemas, mas aqueles problemas não eram culpa dele. Ele também era uma pessoa que não, sabe, ele não conseguia controlar boa parte das coisas. Era uma receita para dar errado. Mas se o Jeremy não tivesse Dom e Rodney, quem que ele ia ter? Sabe? E aí a gente entende o título, Nós Ardemos Intensamente, porque no final eles falam que eles arderam, mas foi aquela coisa de... É um misto de o amor que eles sentiam, mas o sofrimento que eles sentiram, que o Jeremy sentiu. Nossa, pode lembrar disso, eu tô ficando com vontade de chorar. E assim, é uma história que não é fácil. E tem um plus de que o mundo tá acabando, né? O mundo tá acabando, eles encontram pessoas com N visões de mundo, como eu falei aqui antes. Eles encontram, até tem um momento muito trash, que é quando eles encontram a Amélia, que tipo, a Amélia matou a família e matou um monte de gente. E aí eu pensei, bom, eu sei que ela não vai matar eles dois porque eles são os protagonistas do livro, mas porra, ela teve um surto psicótico. Eles encontram aquela família que não falou nada para as crianças, que continua se iludindo de que em algum lugar as coisas vão dar certo. Eles encontram um casal de lésbicas e aí eles falam sobre o relacionamento deles. É um momento até que eles falam sobre ser LGBT, muito legal também essa parte. Falam até da importância das lésbicas para o movimento, do porquê que o L vem no começo da sigla. Eu achei muito bom. Mas realmente para mim os pontos altos foram o momento em que eles encontraram a Pantomina e o momento em que eles encontraram a Jill, que foi muito importante, que ajudou eles, né? Ai, gente, na hora da Jill, a Jill tinha um cachorro, aí eu olhei pros meus gatos, eu fiquei, meu Deus do céu, se o mundo fosse acabar, o que vai ser dos meus gatos? Ora, o que vai ser dos meus gatos? Eles vão morrer também, né? Nossa, me bateu um pânico, gente,
Nossa, foi horrível, horrível, horrível. E eu gostei muito desses momentos porque a gente consegue ter muitas visões. E tem dois trechos em específico que eu vou ler aqui com vocês, que é um trecho da Pantomina e um trecho da Jill, onde elas falam sobre a questão do ser humano e como são visões diferentes. E eu concordei com as duas visões, sabe? Eu fiquei meio dividida. Eu tô dizendo, é um livro que deixa você assim meio, sabe? Meio perturbada, assim. Na parte que eles estão conversando com a Pantomina, ela fala sobre uma ação da Voyager que tá no céu e que os seres humanos, né, que as pessoas mandaram mensagens felizes, alegres, para que essas mensagens um dia fossem ouvidas por seres de outros planetas, de outras galáxias, enfim, em vários idiomas e tal. E aí ela faz uma reflexão muito boa sobre isso, que ela diz o seguinte: nos unimos para fazer algo tão impossível, algo tão humano, e então o enviamos para as estrelas. Nós o enchemos com tanto do que nos faz vibrar que chega a ser avassalador. Mas não é uma mentira? Digamos que os discos sejam encontrados, que sejam ouvidos, que sejamos escutados, mesmo que não reste ninguém para confirmar. O que esses seres pensarão? Que éramos amorosos, gentis, esperançosos? É isso que merecemos? É essa a impressão que a gente vai dar. Mas será que a gente é assim? O ser humano é desse jeito? Aí eu fiquei assim, bom, quando ele quer, ele é. Mas quando ele quer ir pro lado ruim, ele consegue ser ainda pior, né? E aí tem um outro momento em que eles estão conversando com a Jill, né? Que inclusive a Jill fala assim, gente, eu acho que esse fim do mundo aqui é uma punição pra gente. A gente estragou tudo, a gente é uma porcaria e a gente tá sendo punida. É assim que a existência tá punindo a gente, destruindo a gente. E aí a Jill diz o seguinte, né? O Rodney começa falando assim: você fala como se achasse que a humanidade não merece sobreviver, falou Rodney. Ela dispensou o comentário com um gesto. Isso não cabe a mim decidir. Mas não finja que há uma abundância de evidências em contrário. Somos uma espécie colérica, violenta. É claro que terminaria assim. Do fogo somos feitos e pelo fogo seremos desfeitos. Então qual é o sentido de fazer qualquer coisa? Questionou Dom impotente. Boa pergunta, disse Jerry. E uma para a qual não sei se um dia terei resposta. Você sabe? Você sabe? Qual é o sentido da vida? Para que a gente está vivendo aqui nesse mundo se amanhã nada mais vai fazer sentido? Se não vai ficar nada, se não vai sobrar nada, o que a gente vai deixar? Para quem a gente vai deixar? A gente vai deixar alguma coisa? É, querido, aqui ó, a cabeça ó. Pesado. E o final, belíssimo, lindo, lindo, emocionante. Eles jogando as cinzas do Jeremy enquanto o mundo tá acabando e eles juntos. Olha, meu amigo, se você tem coração, esse livro vai acabar com ele. Se você não tem coração, não leia. Não leia porque não vai ter relevância nenhuma pra você. Agora, se você tem, se você é uma pessoa levada assim pelo emocional, é pesado. Mais uma vez, fico alerta. Tem muitos gatilhos, porque fala sobre transtornos psicológicos, fala sobre morte, fala sobre suicídio, muito, muito mesmo. Então, tipo, tem que ter muito cuidado, tem que ler com muito cuidado. Mas leiam, porque esse livro é maravilhoso. Então, o livro dessa semana é Nós Ardemos Intensamente, de T.J. Klune.